Fala galera, que a glória de Deus esteja diante de todos nós, a nos proteger, a nos guiar, a nos conduzir sempre rumo à felicidade. Embora a felicidade seja as oportunidades que você consegue enxergar na beira do caminho para poder sorrir e sorrir com as pessoas que você ama ou que te amam, porque às vezes uma coisa não bate com a outra. Dito isso, Major França, PMBA, RR e pré-candidato a deputado federal. Como eu falei no outro vídeo, né, aqui a gente demora um pouquinho mais porque a gente precisa explicar mais ou menos alguns probleminhas que aconteceram na área de segurança e outras mais que acontecem no Brasil e que a gente enxerga. Não sou especialista, como alguns chegam nas redes de televisão para falar, eu sou especialista. Mas eu vivenciei na prática algumas mudanças que aconteceram ao longo da história das instituições de segurança pública, em especial a que eu servi durante 33 anos. Eu entrei na PMBA em 1989, curso de formação de soldado. No curso de formação de soldado, eu passei para o curso de sargento. E finalizado o curso de sargento, 3 meses depois, a gente estava fazendo vestibular. E, graças a Deus, logrando êxito e passando para o curso de oficial. Formei em 1995, fui para Guanambi, Bom Jesus da Lapa e me radiquei no oeste da Bahia. Bem, eu sempre tive uma visão de falar para a tropa, principalmente para os alunos, que eu já dei aula para diversos alunos, que o Estado ele precisava mudar as regras em relação ao tratamento que se dá ao marginal. Já naquela época, havia um pensamento de que o Estado não precisava prender, né? Era para se soltar presos. A pessoa cometia o crime, mas ele tinha de ter uma pena alternativa. Ok, pena alternativa para quem rouba uma galinha, que não deveria nem ser apenado, né? O cara que rouba para comer, literalmente, por conta de uma questão básica de estado de necessidade, a própria legislação já implica isso. E o cara que rouba um celular e que atira na pessoa porque ele está com o celular. Pasmem, mas especificamente eu comecei a ver isso em 2006, quando eles modificaram a legislação. Eu até abri o site aqui, a gente tem ele especificamente, né, no históricozinho aqui, pá. Eu tenho ele. Lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006. Ela é linda, é maravilhosa, mas no seu artigo 28, ela vem aqui no artigo 28 e faz o seguinte: dos crimes e das penas. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, olha lá, consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Qual é a pena? A pena é advertência sobre os efeitos da droga. Olha, não use não que faz mal, viu? Ou prestação de serviço à comunidade. Aonde prestação de serviço? Asilo. Eu vou pegar uma pessoa que usa crack, botar no asilo, num orfanato, em um local onde a pessoa precise de cuidados. É meio complicado, né? Você colocar essas pessoas junto com outras pessoas que já têm outros problemas e que ela, principalmente se for com jovens, ela pode interferir nessa formação de pessoa, de cidadão. Nós queremos formar cidadãos para o bem da sociedade, para o desenvolvimento da sociedade. Mas alguns acham que a sociedade deve se explodir. Bem, você deve lembrar, aqueles que têm um pouco mais de tempo, né? Porque essa lei de 2006, então você teria de ter aí pelo menos uns 10, 12 anos, 13, 14 anos de idade, para começar a entender e ver que lá naquela roça de sua bisavó, de sua avó, né? Não tinha droga. A droga não chegava lá. A droga era algo dos grandes centros, das grandes cidades. E de uma hora para outra, ela explodiu. Ela chegou na zona rural, ela chegou nas comunidades mais carentes de zona rural. Nos grandes centros ela sempre existiu. Drogas existem há milênios. Mas, como a nossa sociedade, abre aspas, combate o tráfico que é considerado ilícito, bem,
se você tem uma liberdade de fazer a compra. Não, eu posso comprar porque eu não tenho pena. Isso aí não é pena, né? Aí eu vou adquirir o produto. Bem, se eu tenho alguém querendo comprar, vai ter alguém querendo vender. Lei da procura e da oferta. Então, disparou o tráfico de drogas no Brasil a partir do momento em que os nossos deputados disseram que as crianças, os adolescentes, os adultos, usuários de droga, óbvio, precisavam de amor e de carinho. E óbvio, né, observem, ninguém criou instituições de recuperação. Isso ficou a cargo das instituições das igrejas católicas, evangélicas, espíritas, de organizações não governamentais. Então, essas pessoas foram direcionadas, opa, eu tenho uma liberdade, eu posso usar, vou usar maconha, e é uma outra coisa, né, que às vezes as pessoas não gostam muito de falar. Eu não posso comparar a maconha com o crack, nem com a cocaína, porque um pode até te viciar, mas o outro vai te viciar. Essa é que é a grande questão, é a grande diferença. Isso é estudo, viu? Temos de ir para um outro patamar e não temos tanto tempo assim. Então, assim, especificamente em 2006, os nossos legisladores abriram um horizonte para que as pessoas pudessem adquirir e consumir drogas. Óbvio, aumentou o consumo, aumentou o número de vendedores. Beleza nisso? Entendido, né? Vamos aqui partindo para uma outra situação, que é assim, agentes da PRF, né, são mortos a tiros por homem na BR-116 em Fortaleza. Isso é recente, está na cabeça de vocês. O que é que tem a ver com a minha fala? Vamos lá. Vou fechar ele aqui. Suspeito de participar de morte de soldado em Salvador, morre em confronto com a polícia. Fuzil é apreendido. Olha, o cara está com um fuzil, ele é suspeito, né? E aí, ele foi morto pela polícia, né? Morto pela polícia. Beleza. Aí temos aqui assassinatos de policiais em Salvador, 9 suspeitos morrem e 1 é preso durante a operação em menos de uma semana. Ok? Beleza. Né? Pronta a resposta. Corpo de policial morto em troca de tiros é enterrado. PM foi atingido na cabeça. Então aqui é a PRF, né, o sindicato da PRF, falando de uma decisão em 2019 do TJ do Rio Grande do Sul, que afirma que atirar contra policiais não configura tentativa de homicídio e é um retrocesso para o país. É óbvio que a gente fala, mas o que a gente fala nem sempre é ouvido, né? Então, assim, 2019, atirar contra policiais, né? Atirar contra policiais não é, eu vou até sair desse site aqui, desculpem, não é tentativa de homicídio. Aí agora em 2020 vem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de novo, coloca lá, opa, atirar contra policiais não necessariamente é tentativa de homicídio, decide o Tribunal do Rio Grande do Sul. E tem uma falazinha aqui, bem legal, né, do que é que eles colocam. Não há elementos a evidenciar que o réu teria feito mira, direcionado os disparos contra os policiais, mas sim efetuaram os disparos como forma de evitar ou dificultar a aproximação, escreveu o relator, seguido por 2 colegas. Não se pode presumir que quando alguém efetua um disparo de arma de fogo em fuga de policiais, está atirando para matar os agentes, escreveu o juiz na primeira instância. Doutores, deixa eu falar uma coisa. Se ele atira e não acerta num policial, pode acertar o seu filho? A sua filha? Pode acertar uma mãe que carrega um bebezinho ali dentro do ventre? Eu não consigo entender o que os nossos pensadores da legislação acham disso, né? Mas é óbvio que se eu estou atirando contra a autoridade, que é o Estado, eu estou atirando contra o Estado, necessariamente eu preciso me defender. Eu sei que a legislação fala especificamente, eu vou até abrir aqui, né, a respeito da legítima defesa. Legítima defesa. Vamos lá. É rapidinho. Vamos ver os conceitos. Nem vou isso aqui, concurso, que é considerado legítima defesa. No artigo 25 do Código Penal, entende-se que legítima defesa
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente. Olha, atual, é agora. Ou o cara está levantando a arma para atirar em mim. Eu estou levantando a arma para atirar no cidadão qualquer. É iminente. Eu ainda não disparei, não efetuei o tiro, mas eu estou tentando efetuar, né? Ou provavelmente eu vou efetuar, né? Repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Meu ou de outra pessoa. Então, se o cara tá atirando, não importa para mim se ele tá atirando em mim ou em qualquer outra pessoa. Não vai importar para o policial isso. O policial vai usar a arma de fogo. Na minha concepção, olha aí, a gente falou sobre os PRF que não efetuaram um disparo no cidadão que partiu para cima deles. Né? Tentaram imobilizar, dois tentaram imobilizar, tomaram a arma dele e acabou matando com as próprias armas dos policiais. Situação dos policiais em ronda, que são recebidos a tiro pelo marginal. Fazer o quê? Deixar eles fugirem? Ou a gente retroage, não vai para cima, o policial não vai para o combate. É triste a gente ver esse tipo de situação, porque a gente vê o tempo todo, seja nossos legisladores que lá estão, seja os nossos intérpretes da legislação, eles não estão olhando para as forças de segurança, eles não estão cuidando, zelando de quem faz, quem é o pé e a mão, né, do Estado na área de segurança pública. Eles podem ser os pensadores, os entendedores do direito, mas eles não estão na rua, de frente com a arma de fogo. E isso precisa mudar na legislação. É preciso que se mude a Constituição. A nossa Constituição atual não permite pena de trabalhos forçados, pena de perpétua, pena de morte. Mas eu tenho a visão de que a gente precisa levar isso em plebiscito para a sociedade. Eu acredito que é urgente fazer com que as pessoas entendam que o crime não vai frear até que a pena seja tão dura que ele tenha medo de cometer o delito. Esse é que é o grande problema. Então, assim, mudar a Constituição via plebiscito para a sociedade decidir se o preso deve trabalhar, se o preso pode ser condenado à pena de perpétua. Tem gente condenada aí a 300 anos de cadeia. E a nossa legislação atualmente, salvo engano, permite 40, 45 anos, alguma coisa do tipo, né? Que antes era só 30 anos. E com as progressões de pena é um absurdo. Mas é isso, gente. Nesse vídeo era isso que eu queria comentar, era isso que eu queria falar. Eu acho que sim, enquanto deputados federais que lá estão há vários anos, há décadas, não vai mudar essa realidade. E aí a gente acredita que se puder inferir, fazer mudanças para a sociedade, levar para a sociedade decidir, a gente talvez consiga minimizar. Eu costumo citar uma situação que eu li há uns 30 anos atrás. Eu estava na academia, salvo engano. A China estava com um problema sério com o tal do urso panda. Os ursos pandas estavam sendo mortos. Não sei se o texto é verdadeiro, porque na época a gente não sabia nem o que era fake news, né? Mentir na internet. Então eu li o texto e estou passando conforme eu li. Mas assim, estavam matando os ursos panda, e aí pressões internacionais para salvar os ursos pandas que estavam entrando na lista de animais em extinção. E aí a China aí resolveu, vamos acabar com isso aqui, vamos acabar com esse negócio de matar o urso panda. Foram lá e botaram 5 anos de cadeia, depois prenderam algumas pessoas, mas continuava a gente lá matando o urso panda, 10 anos de cadeia, 20 anos de cadeia, botaram pena de morte, mataram algumas pessoas, acabou. A lei deve ser tão dura quanto a vontade do criminoso de cometer o delito. Os caras costumam dizer, não consegue tirar a arma do criminoso. Consegue por quê? Porque a lei é fraca. Você está com um revólver, um 38, não é legalizado? 5 anos de cadeia para você ficar lá. Cumprir pena, 80% da pena tem que ser cumprida. 80% da pena tem que ser cumprida. Aí o cara tá com uma pistola privativa das Forças Armadas.
10 anos de cadeia, o dobro da pena da pistola. Ah, eu tô com um fuzil, 20 anos de cadeia, só porque você está com ela. Se ela tiver com a numeração raspada, dobra a pena. 5 vira 10, 10 vira 20, 20 vira 40. Se além de estar com a numeração raspada, você efetua o disparo em via pública, você dobra de novo a pena. Então, os 10 que você teria da pena de revólver vira 20. Se você usa pistola, vai virar 40. E se você usa o fuzil, vai virar 80 anos de cadeia. Você pode parar assim pra pensar, mas porra, você vai prender gente pra caralho até um determinado momento que não vai ter mais gente presa. Porque a pessoa vai ficar com medo de cometer o delito. França vai botar muita gente presa. Pena de trabalhos forçados. Vamos lá para a floresta amazônica fazer um grande complexo prisional, vários grandes complexos prisionais, isola o cara. Eu vejo os americanos, eles costumam ter a cela individual, né? Um cubículo onde tem a cama dele, o vaso sanitário, uma mesinha ali para ele comer. Ele recebe a alimentação dele ali, vai para o horário de visita, ele tem toda uma norma, todo um direcionamento, mas ele fica preso, ele cumpre a pena. E mesmo assim a gente tem uma grande população carcerária nos Estados Unidos, a maior do mundo, salvo engano, principalmente por conta do uso de drogas. E aí eu até abri na estante aqui, né, falando sobre um brasileiro morto por tráfico de drogas, salvo engano foi na Tailândia, Indonésia, né? Aí, ó, brasileiro Rodrigo Goulart é executado na Indonésia. É interessante, né, como um país do nada resolveu acabar com a criminalidade, com o tráfico de drogas, porque no literal eles executam os seus traficantes. Solução? É uma solução. Algumas pessoas falam assim, ah, não, vamos descriminalizar. Eu digo, tá bom. Você descriminaliza a droga, você coloca ela ali para que o cara vá comprar nos meios oficiais. Nos meios oficiais normalmente tem imposto, não tem? O traficante vai vender mais barato. O traficante vai vender mais barato. Entendeu? E aí ele vai continuar comprando na mão do traficante. Não vai resolver a situação do crime. Não vai resolver a situação do crime. Então a gente precisa ter em mente que é preciso recrudescer, né, apertar mais a justiça, né, que a justiça é justa, né? Um amigo meu falou uma certa vez, a justiça é justa, ela tem que ser ajustada, firme. Pois é, precisa ser firme, mas não contra o cidadão de bem, e sim contra o criminoso. Papai do céu nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e que a gente possa, óbvio, fazer a diferença no nosso dia a dia. Precisa mudar a legislação. Isso eu tenho certeza, gente. Um abraço, Deus nos abençoe. E nos siga, compartilhe o vídeo.